A paz do Senhor Jesus, eu sou o Adrian e hoje estamos aqui iniciando o primeiro episódio do podcast Testemunhos do Dia a Dia. Paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos iniciar esse podcast com um convidado bastante especial. O pastor Gabriel Rodrigues vai trazer o seu testemunho de vida e eu vou relatar um pouquinho do que aconteceu com ele. Ele nasceu em berço cristão, se afastou por 3 anos. Nesse período passou por problemas com bebidas, brigas e drogas, foi alvejado por 2 tiros de arma de fogo, ficou em coma, adquiriu epilepsia, ficou dependente de medicamentos. Após sobreviver a tudo isso, retornou para os caminhos do Senhor e hoje é pastor evangélico. Pastor Gabriel, o senhor pode nos relatar o que aconteceu com o senhor? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que for ver esse vídeo. Meu nome é Gabriel, hoje sou pastor evangélico da Igreja Evangélica Plenitude do Poder de Deus. Queria, antes de começar, dar meus agradecimentos à minha esposa, que está comigo nessa caminhada. Já vai fazer 5 anos, já completou 5 anos exatamente. Tenho 2 filhos, um por nome de Arthur, o outro por nome de Emanuele. Queria mandar um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Alex, pastora Lourdes, evangelista Rayone, que nos confiou essa obra em nossas mãos. E para todo o povo da Igreja Plenitude do Poder de Deus. Atualmente temos a sede em Nova Andradina, uma congregação em Batayporã e a em Campo Grande, que eu estou pastoreando pela honra e glória de Deus. Queria também dar saudações para o meu pai, pastor Orlando, que em todo esse período esteve orando por mim, e para minha mãe, Ana, né, que eu creio que vai estar vendo esse vídeo, e a toda a minha família. Então, eu desde pequeno eu cresci no berço evangélico, né, como eu havia dito, e passei por uma dificuldade na minha vida, e eu peguei e me afastei dos caminhos de Deus. Eu decidi que não queria mais ir para a igreja, não queria mais, até então, antes disso acontecer, eu sou músico, sou baterista, eu participava de festividade, participava do grupo de jovens, de adolescente, então eu sempre fui atuante na igreja, eu nunca fiquei somente sentado, eu sempre estava fazendo algo. E por 3 anos da minha vida, exatamente, eu acho que 2015, no meio de 2015, eu me afastei dos caminhos de Deus. Não fui mais à igreja, não fui mais cultuar, parei de tocar bateria, parei de fazer tudo aquilo que eu exercia na igreja. E ali começou-se uma jornada não muito feliz na minha vida. Eu até então pensava que aquela escolha que eu estava fazendo estava sendo bom para mim. Porém, hoje eu vejo que aquela alegria que eu tinha, né, na bebida, na droga, nas festas, era tudo ilusão. Porque quando eu estava só, voltava à realidade que eu vivia. Tristeza, solidão. E o primeiro passo que eu dei, quando eu me afastei, foi sair de perto de pai e mãe. Eu acho que a iniciativa com uma pessoa que toma uma vida contrária daquela que foi ensinada pelo pai e pela mãe faz, é se afastar do pai e da mãe para não ficar ouvindo sermão, né? Na época eu estava com 17 anos, 16 anos, era novo, adolescente, e eu me afastei de casa. Não ouvia mais meu pai, não ouvia mais a minha mãe. Meu pai pastor me convidava direto para ir na igreja e eu recusava, não ia, preferia ir para as festas, preferia fazer aquilo que não agradava a Deus e também não fazia parte do meu cotidiano desde quando eu era pequeno. E ali começou a minha vida a desandar. Eu até então trabalhava numa cooperativa de crédito, Sicredi. Eu era auxiliar administrativo, tinha um emprego bom, era menor aprendiz. E eu saí do serviço, eu parei de estudar, eu estava no 2º ano do ensino médio, parei de estudar, achando que estava indo tudo bem na minha vida, mas eu mal percebia que tudo que eu tinha construído até aquele momento estava desabando. E é um erro que nós cometemos quando nós nos afastamos de Deus e achamos que nós vamos construir alguma coisa. Porque não, diferentemente, a nossa vida ela não anda para frente, ela anda para trás. Porque Deus ele nos faz uma promessa. Mas para nós vivermos as promessas de Deus, nós temos que estar no centro da vontade dele. E eu tinha saído do centro da vontade dele. E ele começou. Saí do serviço, parei de estudar, não ouvia mais conselho de pai e mãe. Meu avô me aconselhava, meus parentes me aconselhavam. Nessa época, algumas pessoas da igreja entrou em contato comigo, poucas, mas entraram para poder me convidar, para poder me aconselhar, e eu não ouvia ninguém. Eu estava cego completamente, seguindo esse novo rumo da minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi beber. Eu até então nunca tinha colocado uma gota de álcool na boca. E eu bebi pela primeira vez.
E eu bebi e achei legal. Falei, não, vou começar a beber. E eu comecei a beber. Quando eu me dei conta, eu tava bebendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E criei aquela rotina de beber todos os dias. E eu achando que aquela vida tava me levando para algum lugar, que aquela vida tava fazendo bem para mim, mas não estava. Porque o erro começou quando eu me afastei do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque está na Bíblia. Nós temos que obedecer o nosso pai e a nossa mãe para que nossos dias se prolonguem na terra. E uma coisa eu carrego comigo hoje eu sou pai, eu entendo isso. Muitas coisas que eu não entendia lá atrás como filho, hoje eu entendo como pai. Que todo conselho de pai e mãe é para o nosso bem. Nunca o pai e a mãe ele vai sentar o filho e vai dizer algo que vai fazer mal para ele. Todas as vezes que ele sentar o seu filho e ele conversar, ele dialogar, ele corrigir, é para o bem do filho, porque ele sabe que lá na frente algo ruim pode acontecer. E meu pai ficou sabendo que eu estava bebendo, conversou comigo. Até o dia que eu vi ele, depois de ter saído de casa, eu voltei com um brinco na orelha. Eu furei a orelha. E assim, hoje eu me recordo da feição dele quando viu aquilo. Porque imagino eu para um pastor. Eu me coloco no lugar de pai hoje. Você criar o seu filho desde pequeno nos caminhos de Deus, tocando bateria. E depois seu filho sai de casa, começa a beber, sai do serviço bom, para de estudar, chega com um brinco na orelha. Então assim, foi um choque para ele. Ele olhou, ele falou para mim assim, falou, o que você está fazendo com você? Eu falei, pai, é só um brinco. Mas não era só um brinco. Eu não tava vendo, mas o diabo ele tava, cada dia que passava, me conduzindo, né, para um caminho pior, para um caminho obscuro, um caminho sem volta. E depois de começar a beber, eu fui morar com algumas pessoas que fumavam cigarro. Aí pintou aquela curiosidade, como que é fumar? E eu fui experimentar o cigarro. Até então gostei. É legal, vou começar a fumar agora. Comecei a fumar cigarro. Minha mãe também, quando viu, falou, meu Deus, você larga isso aí, não faz isso da sua vida não, você é um guri novo. E eu não queria nem saber de ouvir o que ela estava dizendo, o que meu pai estava dizendo. Eu queria viver a vida do jeito que eu queria. Eu não queria ouvir conselho, eu não queria parar com o que eu estava fazendo, eu queria viver daquela forma. Nada fazia eu parar. E ali eu comecei a fumar. Eu cheguei a... Quando eu fui... Na época que eu era fumante, eu fumava cerca de 2 carteiras de cigarro por dia. E bebia quase todos os dias. Quase todos os dias eu bebia. Depois que eu saí do banco, nessa fase que eu estava bebendo, eu comecei a trabalhar na lanchonete à noite, de madrugada, das 6 às 3 da manhã. E na sexta, de segunda a sexta. E na sexta e no sábado a gente fazia, dobrava. Trabalhava das 6 da tarde às 6 da manhã. E começou a aparecer alguns convites para mim para a festa. Que é chamado como fervo, né? Que dizia naquela época. E eu fui. Comecei a faltar ao serviço e ir para as festas no final de semana. Como eu trabalhava, não tinha como eu ir. O que eu fazia? Eu faltava ao serviço e eu ia para as festas. Só que aí, meu patrão não gostou. Falou, você tá faltando muito. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não quero mais trabalhar, não. Eu gostei desse negócio de ir pra festa final de semana, de curtir. E eu saí do serviço. Saí do serviço, um serviço que eu ganhava bem, não ganhava mal. E comecei a invernar nessa vida de festa. Era quarta, na verdade, era o dia que tinha festa, eu tava indo. Teve vezes de eu ficar sumido fora de casa 2 dias, 3 dias. Minha mãe até mesmo postar em redes sociais, alguém viu o Gabriel por aí? Ninguém sabia onde que eu tava. E eu tava por aí, invernado. Na bebida, no cigarro, na droga. E assim, o caminho sem Jesus, ele é atraente. Esse é o perigo. Eu fui da bebida pro cigarro. E do cigarro e da bebida eu fui pra droga. Experimentei pela primeira vez, a primeira droga que eu experimentei foi a maconha. Experimentei, primeira vez que eu experimentei eu gostei. Achei legal. E ali eu comecei a ter o hábito de fumar. Fumava de manhã, fumava de tarde, fumava de noite. Quando eu vi, eu não conseguia ter um dia tranquilo sem fumar cedo. Eu não conseguia almoçar sem antes fumar. Eu não conseguia dormir sem fumar. Eu não via dessa forma, porém eu estava dependente daquilo.
É por isso que eu sempre digo, nenhuma droga é boa. Todo tipo de droga não presta, porque você fica dependente dela. Parece uma droga, mas deixa calmo, mas não, mas é uma coisa que não presta, não provém de Deus. E da maconha eu fui pra cocaína, que foi aonde eu acho que foi o ápice da minha destruição. Porque a cocaína te torna mais dependente dela. Você não consegue ir para uma festa, você não consegue virar uma noite sem usar. E quando você começa a usar, você não para mais. Teve noite de eu usar tanto, de eu parar dentro da festa e eu ouvir o coração batendo. De tão acelerado que ficou meu coração. De tanto uso de cocaína. Nesse período você estava com quantos anos? Eu tava com 16, 17 anos, eu era bastante novo. E assim, eu nunca, no passado, antes disso, me vi nessa situação, nessa vida. Porque como eu cresci na igreja, eu participava de escola bíblica dominical, participava de ensaio, participava de vários eventos na igreja, eu nunca me imaginei nessa situação. E as pessoas que me via também, por saber que eu era filho de pastor, e meu pai é um pastor muito conhecido, né, no meio evangélico, também não esperava que me veria dessa forma. Porém, infelizmente, aconteceu. Então, assim, já teve vezes da minha mãe me chamar na casa dela, sentar comigo e chorar na minha frente e implorar para que eu parasse com isso. Mas só que assim, a droga, quando você entra nela, para você sair é muito difícil. E eu não reconhecia que eu estava dependente daquilo. Mas eu não conseguia de forma alguma passar um final de semana que seja, ou uma noite sem usar a maldita droga. Eu estava dependente dela. E como eu parei de trabalhar, uma porta se abriu. Uma porta da perdição. Eu comecei a vender droga. Porque é um dinheiro que entrava fácil para mim. Eu não precisava trabalhar e eu não tinha patrão. Então o que eu fazia? Onde eu morava eu tinha despesa, né, para morar lá. E eu comecei de noite a vender droga. Eu ia pra festa, eu levava droga para vender. E aquela ali começou a ser minha vida. Aquilo ali começou a ser minha vida, de vender droga, de virar noites e noites sem dormir, de não ter uma saúde boa. Não ter uma saúde boa, eu não poderia de forma alguma depois da situação do tiro usar droga. E eu usava, mesmo assim eu usava a droga. E eu não poderia de forma alguma nem beber nem fumar. Então, E um certo dia... Então, pastor, nesse período você já estava traficando já? Sim, já estava traficando já, que é um método que eu achei muito fácil, né, de ganhar dinheiro. E depois, quando eu estava na igreja, com meu pai, eu comecei a trabalhar com, na verdade, 11, 12 anos de idade. Eu estudava de manhã, meu pai, depois do almoço, ele buscava a gente na escola, e depois do almoço eu ia trabalhar com ele de servente. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu não tinha salário, era para ajudar dentro de casa. Então, assim, eu cresci aprendendo a trabalhar. Aí depois que eu saí da igreja, que eu saí de casa, que eu fui fazer o que não devia. Mas saber trabalhar, eu sabia como que ganhava o pão de cada dia de forma honesta. Foi mais assim pela ilusão, né, de querer ganhar dinheiro fácil. Mas não é um dinheiro que não tem retorno. Você faz dinheiro, mas depois você não vê ele, você não vê a cor dele. É um dinheiro amaldiçoado. É um dinheiro que não... Eu, hoje, trabalhando, eu consegui construir mais coisas, adquirir mais coisas do que quando eu fazia isso. Eu não consegui adquirir nada. Parece que é uma casa na areia, né? Quando você constrói, quando vem um vento, alguma coisa, leva tudo que você fez, tudo em vão. E é uma coisa que eu carrego comigo hoje. Eu posso passar a dificuldade que for, mas eu sempre quero estar nos caminhos de Deus, sempre quero estar ganhando pão de cada dia honestamente. Primeiro, porque hoje não é só por mim, mas é pelo testemunho, pela oportunidade que Deus ele me deu de viver novamente, de soprar o fôlego de vida sobre minha vida novamente, e pelo exemplo que eu tenho que dar para meus filhos, né? Hoje eles se espelham em mim, e eu quero que eles vejam em mim um homem de Deus, um homem honesto, um homem trabalhador, um homem que não faz nada para ninguém, porque os filhos, né, são aquilo que nós somos. Se eu for uma pessoa boa,
ele vai se tornar uma pessoa boa. Se eu der um bom exemplo, ele vai dar um bom exemplo. Então tudo aquilo que eu faço hoje vai refletir na vida deles. Tudo que eu faço. Pastor, em qual circunstância o senhor olhou e disse assim, por causa disso eu quero sair da igreja? Qual foi o motivo que fez o senhor se desviar dos caminhos do Senhor e tomar toda essa trajetória da sua vida? Eu sempre fui, até hoje eu sou uma pessoa muito quieta. Eu não demonstro quando eu tô chateado, eu não consigo expressar. Hoje, eu casado com a minha esposa, a gente trabalhou muito isso, né? Pra mim me expressar, mas como eu, desde pequeno, cresci vendo meu pai e a minha mãe casados, minha vida era aquela. Meu pai e a minha mãe. Meu pai e a minha mãe. E eles se separaram. Meu pai, depois de pastorear várias igrejas, eles se separaram. E até então eu achei que eu não ia me abater. Porque eu sempre fui uma pessoa forte para determinadas situações. Mas foi diferente. Eu achei que eu não ia me abater, mas quando eu vi, criou uma revolta dentro de mim por aquilo. Aí meu pai ele ficou um tempo afastado. Minha mãe também afastou da igreja. E aquilo ali acho que foi uma brecha que o diabo ele teve para poder causar isso. E eu fui fraco e acabei revoltando com a igreja, com Deus, que não tinha nada a ver, né? Deus não tem nada a ver das coisas que acontecem na vida da gente. Deus não tem nada a ver. E foi onde eu decidi que eu não queria mais aquilo para mim. Eu não entendi meu pai e a minha mãe separados, depois de acompanhar eles, né, por tanto tempo juntos, fazendo a obra. E aquilo ali para mim foi um choque, foi um baque muito grande. Eu saí, mas minha irmã e meu irmão permaneceram. O único que saiu mesmo foi eu. Não tive força para continuar. Eu achava que aquilo ali para mim seria normal. Meu pai talvez com outra pessoa, minha mãe com outra pessoa, mas a realidade foi totalmente diferente. E hoje eu lido normalmente com isso. Meu pai tá com outra pessoa, minha mãe também. E hoje eu não tenho mais revolta a respeito desse sentido aí, não. Graças a Deus eu tenho paz comigo, né? Eu creio que tudo na vida é um propósito de Deus. A gente não entende os propósitos de Deus, a gente nunca vai entender. O mal do ser humano é querer entender os propósitos de Deus. Nunca vai entender. Só basta a gente viver o que Ele tem para nossa vida. Enquanto Ele está nos permitindo viver o que Ele tem, a gente tem a certeza que a mão dele sempre vai estar nos guiando, nos protegendo, nos levando, nos trazendo. E é isso que hoje para mim importa. É estar na presença de Deus. E o passado, o que eu passei, usar de lição. Eu me lembro que em 2016, do dia 20 de dezembro pra frente, eu comecei a ter alguns sonhos. Eu sonhei que eu tava tomando tiro. Eu sonhei, meu tio sonhou, e teve mais uma pessoa que sonhou e me contou. E eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, que sonho estranho, né? Tomando tiro, sonho ruim. E no dia 24, eu passei o dia inteiro na rua. Cheguei à noite, era véspera do Natal. 3 amigos meus ficou na frente de casa me esperando. Minha mãe tava numa área coberta, perto do portão, começando a assar carne, né? E eu entrei, tomei banho, me troquei e eu ia pra festa, porque eu tinha o costume de ir pra festa, né? Era dia de festa, se não me engano, era numa sexta-feira. E me arrumei, saí pra encontrar com meus amigos que estavam na frente de casa pra ir pra essa festa. Só que o que aconteceu? A minha mãe, como toda mãe, ela tem pressentimento. Aliás, aviso de Deus, né? Vamos dizer assim. E ela olhou saindo e falou assim, meu filho, não vai pra essa festa. A mãe tá com um pressentimento tão ruim. Eu falei, nada, mãe. Não vai acontecer nada, não. Conheço todo mundo lá. Não, tá de boa. Ela falou, não, o problema é bebida, eu compro, você bebe aqui em casa, vamos comer uma carne aqui, uma véspera do Natal, pelo menos hoje fica em casa. E eu peguei e falei pra ela, não, eu vou pro fervo. Foi a forma que eu falei pra ela, eu vou pro fervo. E eu fui. E mal eu sabia que depois que eu virasse as costas pra ela e fosse, ela me veria somente em coma. O aviso Deus tinha dado pra ela. Ela repassou pra mim, mas eu não quis ouvir. Eu tive ali, eu olho assim a parábola do filho pródigo como a minha vida. Eu quis sair da casa do pai e eu quis viver as aventuras do mundo.
E eu paguei o preço por isso. E eram as 9 horas da noite, 9 e pouquinho da noite. Eu fui pra festa, mais os meus amigos. E eu estava, nesse dia, namorando uma menina. E quando foi 11 horas a festa começou, nós entramos pra dentro. E ali eu tava já vendendo, né? Tal. Já tinha comprado a bebida, nós estávamos bebendo ali. Aí chegou meu primo, que eu acho que foi Deus que mandou ele lá, porque foi uma pessoa que me socorreu no momento, né, do ocorrido. E alguns amigos, né, nossos. Mais 3 rapazes junto com ele, fora os outros que estavam conosco. E quando nós começou a festa, nós estávamos bebendo, essa menina que estava comigo, ela arrumou uma briga, uma confusão. Aí, quando eu olhei pro lado, cadê ela? Quando eu olhei, assim, pro fundo da festa, ela tava brigando com mais 3 meninas. E eu fui lá, apartei, porque ela tava apanhando, né? Era 3 meninas. Tirei ela da briga, coloquei ela lá, falei, fica aqui, não sai daqui. E tamo lá. E eu descuidei, ela saiu de novo. Isso aconteceu por 3 vezes. Dela brigar com essas meninas na festa, que ela tinha rixa com essas meninas. Na terceira vez, o namorado de uma dessas meninas veio e me deu um soco, me agrediu. E eu retribuí, porque eu já tava louco de droga, de bebida, e eu não levava desaforo pra casa. Eu revidava. Peguei e revidei. O segurança da festa me conhecia, né, porque eu era da equipe, né, que organizava essa festa. Ele não me tirou pra fora, tirou somente o rapaz que brigou comigo. Falou, não, fica aí, mas fica de boa, fica tranquilo, tal, não briga não. E na porta da festa, eu olhei pra esse rapaz, que tinha me agredido. Até então eu não tinha caçado confusão com ele. E eu falei pra ele, hoje você vai morrer, eu vou te matar. E ele pegou e saiu. Nisso que ele saiu, a menina saiu pra brigar lá fora de novo. Lá vai eu sair pra socorrer ela de novo. Não sabia ficar quieta no lugar, caçando encrenca a todo momento. Aí nisso que eu saí, esse rapaz que brigou comigo, ele tinha ligado para um outro rapaz. Ele não tinha arma, não tinha nada. Porém, o outro que ele ligou, tinha. Quando eu saí, do meu lado esquerdo, tinha um pé de limão, muito escuro. Isso já era 2 horas da manhã, mais ou menos. E tinha uma rua de chão. E descendo era uma rua de asfalto, da festa. Quando eu saí, ela estava deitada na rua de chão, nas pedras, e as meninas batendo nela. Quando eu fui em direção a ela, esse rapaz estava me esperando no pé de limão. E quando eu cheguei de frente com ela, eu fiquei de costas pro rapaz que estava armado. E ele pegou e me deu um tiro. Só que até então, quando eu tomei esse tiro, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu sentia que queimou minhas costas. E a vista começou a dar uma escurecida, fiquei meio tonto. E quando eu virei para ver o que tinha acontecido, ele já estava de frente comigo, né? Já estava vindo na minha direção. E ele pegou e me deu mais um. Nesse que ele me deu mais um, na verdade, quando ele me deu o primeiro, minhas pernas já estavam meio mole, né? O segundo, eu já fui pra lona, caí no chão. Ele veio em cima de mim, deu mais um, pegou na pedra, eu só via faísca, pegou na pedra, era pra pegar no peito, pegou na pedra, resvalou, e não sei pra onde que foi, e os outros começaram a negar. E isso eu deitado no chão e ele em cima de mim com o revólver. Naquele momento ali eu não sabia nem o que eu pensava. Porque eu não esperava aquilo, eu não esperava que aquela armadilha tinha sido feita pra mim. Eu não imaginava que tinha uma pessoa me esperando lá fora. E ele pegou e saiu correndo. O rapaz que tava comigo, que eu saí pra fora e um rapaz saiu junto, né? Foi o primeiro a correr. Na hora que eu vi o tiro, ficou só eu. Então, assim, isso serve de lição pra nós hoje. Porque muita gente acha que tem amigos. E principalmente quem tá nessa vida. Porém, quando o bicho pega, quando o negócio fica feio, quando alguém saca uma arma, quando alguém pega uma faca, você vê que o seu único amigo é Deus. Porque todo mundo vai te deixar, vai te abandonar. Pode ser quem for, vai te deixar na mão. Então, no momento que ele foi fazer o disparo contra o senhor, a arma falhou em algum momento? Depois que ele disparou as 3 vezes, ela começou a falhar. Aí ela já não conseguiu mais? Já não funcionou mais. Que no caso era pra ter tomado mais tiro. Entendi. Você já vê o livramento aí, né? Que talvez poderia ser pior. O boato correu no bairro depois que eu saí do como eu ouvi que as balas eram explosivas.
que ele falou, né, para as pessoas. E só que ali naquele momento eu tive uma experiência com Deus. Eu me lembro uma vez que eu tava passando numa avenida, eu tava cheio de droga no bolso. Só que eu sempre tive temor a Deus, eu sempre respeitei Deus. Eu nunca blasfemei contra Ele, por mais que eu tava nessa vida. E eu senti entrar nessa igreja. E eu entrei, sentei no último banco. E lá eu fiquei. Porque assim, eu quando frequentava a igreja, eu frequentava a igreja quando tava nessa vida. Eu ia de shortão, eu ia do jeito que eu tava. Eu brinco na orelha, cigarro no bolso. Não tinha esse negócio de eu vou vestir uma camisa e vou... Não, do jeito que eu era, eu ia. E eu sentei no último banco. E ali eu fiquei, de boné e tudo. E tava na hora da mensagem. E o pregador, ele pegou pregando e olhando pra mim. Pregando e olhando pra mim. Aí ele pegou, parou e falou assim, aquele jovem que tá lá atrás. E apontou pra mim. Aí eu olhei pra trás, só tinha parede, que era o último banco. Falei, é eu mesmo. Ele falou, você se coloca de pé. E eu me coloquei de pé. Falei, mas meu Deus, será que ele me conhece? O que ele quer falar, né? Aí ele falou assim, ó, não sei se você queria, mas Deus fala no meu coração que você vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Deus tem um chamado muito grande na sua vida. Aí eu pensei comigo. Falei, ó, a vida que eu tô, cheio de droga no bolso, vendendo droga, afastado da igreja, como que Deus vai me fazer um pregador da palavra? Só deve estar doido da cabeça. Não imagino isso pra minha vida. E eu saí. E no momento que eu recebi o tiro, que eu fiquei sozinho no chão ali, eu lembrei disso. Aí eu falei, Deus, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor prometeu que me levaria a igrejas para pregar a tua palavra. O Senhor me prometeu que o Senhor tinha um chamado na minha vida. E agora eu estou à beira da morte. É só o Senhor que pode me livrar. Aí passa um filme na cabeça da gente. Todas as vezes que meu pai me ligava, ficava meia hora falando, meu filho, me aconselhando. Eu achava chatice da parte do meu pai. Todas as vezes que eu entrava na igreja e Deus usava profeta, não foi uma vez, foi várias vezes, usar pessoas para falar comigo e eu pegar, sair e voltar para a mesma prática. E eu lembrava de tudo isso. Todas as vezes que minha mãe sentou comigo e me aconselhou, passa um filme na cabeça. Aí é o momento que a gente fala assim, agora é só Deus. Aí eu falei, Deus, me ajuda. Por quê que eu pedi socorro para Deus? Porque quem é conhecedor da palavra sabe que quando nós morremos em Cristo, morrer em Cristo é lucro. Mas e morrer sem Ele? É prejuízo. Porque nós sabemos para onde que a nossa alma ela vai. Ela tem um destino. Ou é céu, ou é inferno. Não tem meio termo. E eu sabia que se eu morresse daquela forma ali, a minha alma tinha um lugar reservado no inferno. Porque eu cresci acompanhando a palavra de Deus. E eu todo momento falando com Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E assim, a sensação de tomar um tiro é muito ruim. Eu acho que a maior sede que eu senti na minha vida foi naquele dia. O senhor foi alvejado por 3 tiros. 2. O outro pegou na pedra, no chão. Em quais partes do seu corpo pegou os tiros? O primeiro tiro que eu levei pegou nas minhas costas, acho que 5 centímetros em cima do coração. Era para ter pegado, para baixo do coração, perdão. Pegou no pulmão. O primeiro. Quando eu virei, eu levei outro na testa. Tem uma cicatriz bem no meio da testa aqui. Que foi onde ela entrou. E eu não entendi isso. Que ela entrou aqui, em vez dali para trás, ela desceu para baixo. Ela veio para cá, ela tá alojada até hoje aqui em cima da minha gengiva aqui. Ela tá alojada, não foi tirada ainda. E eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Aonde tinha pegado, porque eu já tava sangrando pela boca, não conseguia falar muito. Tava sangrando pelo ouvido e pelo nariz, tava engasgando com sangue. E eu tava ali todos zonzo, ouvindo... Quem já assistiu o filme já viu como que é a cena de uma pessoa quando tá assim, passando mal e escuta a voz lá no fundo da pessoa falando, sabe? É daquela forma. As pessoas tá falando com você, você fica tonto. E você escuta a voz lá no fundo e você quer dormir, você sente sede, o seu corpo queima, o tiro não dói. Não expressa dor, o tiro. Mas queima o corpo. Começa a formigar tudo, é muito ruim. E a boca seca que não fica uma gota de saliva. E quando souberam que eu tinha tomado tiro, porque ouviram barulho, saíram pra fora. Aí eu pedi água e graças a Deus, o meu primo não tava alcoolizado, tava meio são. E ele não permitiu ninguém me dar água, porque a gente sabe que se der água para quem foi baleado, esfaqueado ou teve algum sangramento,
não sobrevive, né? Coagula o sangue. O que ele fez? Como eu tava sangrando muito, eles estavam de carro, ele tirou minha camiseta, enrolou na minha cabeça. Aí os meninos pegou e falou, e agora, tu não vai arrumar atrás do menino que fez isso? Aí meu primo falou, não, nós vamos ter que levar ele pro hospital agora, porque senão ele não sobrevive. Que chamaram a ambulância, né, antes disso, porém a ambulância disse que ia demorar muito. Aí falaram, não, vamos ter que levar ele pro hospital. Me colocaram dentro do carro, meu primo pegou no colo, que eu não aguentava andar, e foi em direção ao UPA do Universitário, que era o UPA mais próximo da onde a gente estava. E foi. Aí quando saíram com o carro, deram na contramão, né, para ir mais rápido, deram de frente com a viatura. Aí explicaram, né, que eu tinha sido alvejado, que tinham baleado dentro do carro, a viatura liberou e seguiram pro UPA. Quando eu cheguei no UPA, a minha situação ela era tão crítica que os médicos do UPA não quiseram nem mexer. Somente quando nós chegamos no UPA, a ambulância estava saindo para ir me buscar ainda. Então talvez não daria tempo. Aí os médicos falaram, nós vamos enfaixar a cabeça dele e encaminhar ele para Santa Casa para fazer uma cirurgia de emergência. Não tem o que fazer aqui mais. É Santa Casa, é um hospital. Enfaixaram a minha cabeça, colocaram na ambulância e minha mãe tinha chegado lá já. Nós fomos pro hospital. E assim, todo momento eu estava consciente. Eu ficava tonto, zonzo, ouvia voz bem baixa, bem estranha, sabe? Mas eu estava consciente de onde eu estava, mais ou menos do que tinha acontecido comigo, eu estava indo pro hospital, isso aí, a minha consciência na hora eu não perdi. Chegamos na Santa Casa. Quem é que chega lá? Meu pai. Aí meu pai, ele fez um papel de pastor naquele momento, não foi nem de pai. Eles me colocaram na maca para poder me levar pro centro cirúrgico. Aí ele chegou na beira da maca, pediu para conversar comigo um pouco. E ele pegou, olhou para mim e falou assim, ó, meu pai sempre me dizia, né, antes disso, que teria lugares que eu entraria que ele não conseguiria me tirar. Ele sempre me falou isso. Aí ele pegou, chegou na beira da maca e falou assim, você lembra que eu te falava que tinha lugar que você ia entrar que eu não ia conseguir te socorrer, te ajudar? Pois é, chegou o dia. Eu não posso fazer nada por você agora. Aí ele falou pra mim assim, ó, você conhece a palavra, você tem duas opções agora, meu filho. Ou você entrega sua vida para Jesus de novo, ou não sei o que vai acontecer com você. Eu, assustado, sabendo para onde que eu ia, né, se eu morresse, que não tinha noção do que ia acontecer comigo, eu sabia que eu ia entrar em cirurgia. Falei, não, eu quero reconciliar. Reconciliei na maca, todo ensanguentado, e entrei. E isso era 3 e pouco da manhã, mais ou menos, quase 4 horas. Entrei pro centro cirúrgico. E dali foram horas de tensão. Fui sedado. A cirurgia, se eu não me engano, durou até 10, 11 horas da manhã. Pra poder tirar quando eu tomei o tiro, o meu crânio desse lado aqui, sabe uma bolacha de sal quando você pisa em cima dela? Fica só o farelo. Meu osso ficou desse jeito. Todo esfarelado. E até hoje, tem um pouquinho ainda que ele não conseguiu tirar tudo. Esfarelou, desbagaçou tudo. Sabe? Quebrou tudo. E a maior demora, acho, da cirurgia foi isso. Foi poder tirar o osso, né, quebrado que tinha ficado. A bala daqui eles não tiraram. Tiraram somente a que tinha entrado aqui nas costas, tinha ficado no pulmão. Que não poderia ficar no órgão. E durou horas a cirurgia. Minha mãe, eu acho que ela tem um print do noticiário. Quando foi de manhã, tinha 2 noticiários noticiando que eu havia morrido. Aí a minha mãe entrou em desespero e falou, meu filho morreu lá dentro, ninguém me falou nada. Ela bateu na porta lá, a gente sabe, né, como que manhã, né? Bateu na porta lá, perguntou, meu filho morreu. Falou, não, tá em cirurgia, estamos finalizando. Não, mas tá saindo que ele morreu. Eu falei, não demos nenhuma notícia pra ninguém. Seu filho tá em cirurgia ainda. Finalizaram a minha cirurgia. Minha mãe todo esse tempo lá comigo. Meu pai tinha ido pra casa e me encaminharam pro UTI, CTI, não sei qual que é a área de risco lá, não me recordo. E lá eu em coma já tava de fralda, tava todo entubado, não respondia mais, né, somente por aparelho, só respirava por aparelho. E ali começou uma luta de 13 dias. O médico, depois do entubado, conversou com a minha mãe, explicou a situação, nós fizemos a cirurgia.
afetou o cérebro dele um pouco, né? Teve resíduo de osso, nós tivemos que tirar. Ele sofreu tiro de arma de fogo, é fatal. O estado dele é grave, vai ficar sedado, vai ficar em aparelho e tal. Explicou para ela qual que seria o procedimento. E nesses 13 dias, eu não via, mas eu tenho total certeza que desde o momento que eu entrei na ambulância, que eu entrei no hospital, Deus ele estava comigo. Porque assim, eu carrego comigo que quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, quando ele tem um propósito, ele não nos desampara. Nós podemos deixar Deus, nós podemos abandonar Deus, mas ele nunca nos abandona. Sempre que nós precisamos dele, né? Como eu confessei a ele antes de entrar na sala cirúrgica que eu estava reconciliando, naquele momento Deus ele entendeu que eu queria mudar de vida, que eu precisava mudar de vida, e ele ficou do meu lado. E naqueles 13 dias, todas as características que eu estava esboçando era de uma pessoa que iria perder a vida. Por quê? Eu estava inchando, estava todo gelado. Depois, quando eu entrei em coma, deu hemorragia no pulmão, deu hemorragia na cabeça, tiveram que drenar sangue do pulmão e da cabeça, tiveram que abrir minha barriga novamente para poder fazer esse procedimento. Então, assim, as características que eu estava tendo naquele UTI era de quem não resistiria mesmo à vida, perderia a vida. E o médico já tinha deixado a minha mãe ciente, ó, se não tem Pax, faça, porque em qualquer momento a gente desliga o aparelho, ou ele para de responder aos aparelhos e não vai ter outro jeito. Então, assim, e engraçado que as pessoas que estavam ao redor, em vez de dar uma palavra de incentivo, minha mãe não, falava, nossa, olha, eu tinha um parente que estava assim, morreu. Tinha fulano que estava assim, morreu. Então, infelizmente, tem pessoas assim. Só que assim, minha mãe disse uma palavra pro médico. Minha mãe, ela é afastada dos caminhos de Deus. Ela, quando o médico deu o diagnóstico para ela olhou pro médico e falou assim, minha mãe é uma pessoa que tem muita fé, que já serviu a Deus. Ela falou assim, olha, eu não sei se você queria, mas o meu Deus vai tirar meu filho dessa situação. Então, assim, minha mãe era uma pessoa que, independente do diagnóstico que as pessoas davam para ela, ou o médico dava para ela sabia que Deus estava cuidando de tudo. É por isso que eu falo que a fé é algo que nós não vemos, nós não tocamos, mas nós temos que acreditar que vai acontecer. E ali, minha mãe teve a oportunidade de me dar banho naquela situação. Agora, imagina uma mãe que criou seu filho desde bebezinho no colo, ver o filho naquela situação. A minha cabeça quase ficou duas. Meu olho inchado, minha orelha inchada. Eu fiquei todo inchado. Eu fiquei irreconhecível. E com 13 dias começou os testes. Vamos ver se ele reage, o médico falou. Aí me aplicaram algo lá no meu soro e eu acordei, comecei a despertar, né? Que eu como aos poucos eles começam a despertar a pessoa. No primeiro teste eu reagi. Mexi a mão, tive uma reação. No segundo teste eu consegui abrir o olho. E quando eu estava em coma, eu tive uma visão muito feia. Eu creio que foi Deus que me deu. Eu via que eu estava num corredor de hospital, com as luzes apagando, acendendo. E tinha uma porta no final desse corredor. E tinha um X vermelho lá. E eu pegava e eu entrava nessa porta. Só que quando eu entrava nessa porta, eu via algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu via como se fosse aberração. Eu creio que é demônio, alguma coisa nesse sentido. Que eram umas coisas muito feias, umas coisas fora do normal. Era animal com cabeça, era demônio anão, era uma coisa muito, muito horrível de ver. E quando eu acordei do coma, eu acordei falando que eu tinha visto isso. Aí foi onde eles pegaram faixa e me amarraram as mãos e os pés, porque eu acordei muito agitado. Aí, quando eu comecei a me acalmar um pouco, fizeram o teste se eu ia reconhecer e se eu ia falar. Quando me fizeram uma pergunta, a primeira vez eu não consegui falar, porque eu estava bastante dopado ainda. Reconhece essa que está aqui? Era minha mãe. Aí eu balançava um pouquinho a cabeça, que sim, que eu reconhecia ela. Aí me perguntaram, é sua mãe? Aí eu balançava a cabeça, que sim, que era minha mãe, só que eu não conseguia falar ainda. Aí depois fizeram o teste para ver se eu falava, se meu cérebro ele estava reagindo perfeitamente. Aí me perguntaram, quem que é? Aí eu consegui responder bem mal ainda, bem dopado.
minha mãe, como que é o nome? Ana. Começava a responder. E até então, nesse momento, os médicos não entendiam nada. Por quê? Porque o diagnóstico que eles tinham dado é que eu não viveria. Mas eu estava acordando do coma, respondendo aos testes médicos, minha mão estava mexendo, meu pé estava mexendo. Nada daquilo que eles falaram estava acontecendo. Porque eu creio assim, eu creio num Deus que ele muda a história. O diagnóstico, eu sempre digo isso para as pessoas, o diagnóstico do homem para Deus não é nada. O diagnóstico do advogado para Deus quando ele quer fazer não é nada, do juiz quando ele quer fazer não é nada, do médico quando ele quer fazer não é nada, porque eu sempre digo para as pessoas que a última palavra na nossa vida, ela vem de Deus, ela não vem do homem. O médico, ele vai dar o diagnóstico diante daquilo que ele conhece, mas Deus, ele vai além do conhecimento do homem. O cara estudou anos para poder dar aquele diagnóstico, ele está vendo a minha situação. Mas Deus, antes que ele estudasse, antes que eu fosse formado, ele já sabia o meu nome. Então ele é um Deus que nos conhece, ele é um Deus que sabe o amanhã, como vai ser. A Bíblia diz que antes de nós falarmos, só em pensar, ele já sabe o que nós vamos dizer. Então Deus, ele nos prova e nos mostra que ele sabe de todas as coisas. O homem sabe aquilo que estudou, aquilo que procurou saber, mas Deus sabe além daquilo que o homem sabe. Deus sabe além daquilo que a ciência sabe. Então Deus, ele é um Deus fiel. Eu sempre digo, fica firme nos propósitos de Deus, porque ele sabe de todas as coisas. Nós somos limitados na nossa sabedoria. Deus não. Pastor, quando o senhor acordou do coma e teve consciência de tudo que estava acontecendo ali, qual foi o sentimento que nasceu no coração do senhor? Quando o senhor olhou para a situação, o senhor falou assim, o que aconteceu? O que eu vou fazer daqui para frente? Assim, de imediato, quando eu comecei a acordar do coma, eu não esbocei muita reação. Porque meu cérebro estava muito dopado de remédio. A minha reação veio quando eu estava no quarto. Que foi o momento que eu me olhei no espelho pela primeira vez. Eu tive alta do CTI com 13 dias. E eu fui pro quarto. Eu andava escorado na minha mãe, abraçado com ela. Até então o hospital inteiro sabia quem eu era. Minha mãe contou pra todo mundo. E o hospital inteiro, quando eu andava no corredor, ficava falando, isso aqui é menino, é ele mesmo, tá? Tava no CTI, olha aí, tá andando. Então assim, o meu testemunho já começou lá dentro. Minha mãe, ela falou pra todo mundo, pediu oração pra todo mundo, pra que eu voltasse a viver. Quando eu cheguei no quarto, primeira coisa que eu fiz, eu queria me ver no espelho. Porque eu sentia que alguma coisa não estava normal. Quando eu tomei o tiro, eu perdi a visão do lado esquerdo. Então eu vi que a minha visão estava estranha. Falei, mas estou enxergando pela metade, o que está acontecendo? Aí minha mãe sentou, meu filho, seguinte, você tomou tiro, tal, até então eu já imaginava, você perdeu a visão do seu olho esquerdo, você não vai enxergar mais desse olho, tal. Aliás, não tinham feito o exame ainda para saber se eu enxergaria ou não, e eu ver a gravidade, né, se eu conseguiria ver, se eu precisava passar por cirurgia para ver, mas assim, já tinha mais ou menos diagnóstico que eu não veria mais. Aí eu falei, eu quero me ver no espelho. Aí me levou na frente do espelho. Quando eu olhei, porque esse meu olho aqui, quando eu sofri o tiro, ele virou para cima, sim. Eu fiquei bem zarolho desse olho. E quando eu vi isso, uma pessoa que era perfeita, nunca tinha tido uma cicatriz no rosto, nem nada, nem na cabeça. Quando eu olhei na frente do espelho, que eu vi aquela situação, a minha testa ficou um buraco que quase cabia uma mão. Que eu olhei pra mim na frente do espelho e eu tive um choque. Falei, meu Deus. Primeira coisa que eu pensei, o que eu fiz comigo? Eu assumi a responsabilidade daquilo. Porque eu sabia que meu pai tinha aconselhado, minha mãe tinha aconselhado, mas eu não ouvi. E eu comecei a chorar. E minha mãe, calma, não sei o que, tem jeito, não sei o que e tal. Me acalmando. Aí eu sentei na cama, aí deitei, ela conseguiu me acalmar, acho que me deram remédio. Aí eu falei, mãe, deixa eu ver meu Face, se alguém postou alguma coisa. Aí na hora que eu peguei o celular dela, que eu abri o meu Face pelo dela, né, a minha página, tava lá, força, que eu era chamado de Biel antes, né. Força, Biel, você vai sair dessa. Aí eu não sabia chorar. Aí foi muito diálogo, sabe? Da minha mãe, do meu pai, das pessoas que estavam... Mas assim, a reação que eu tive quando eu me olhei no espelho é que eu tava lá por culpa minha mesmo.
E isso eu não posso dizer que eu não assumi a responsabilidade que eu assumi. A culpa era minha. Porque o caminho eu sabia. Eu que quis desviar, sabe? E não foi fácil aceitar. Você ficar cego de um olho, eu tive que me adaptar com isso. Quando eu fiquei cego do olho, se alguém tivesse me dando um copo de água, eu parecia que eu tava pegando, mas eu não tinha noção, né? Eu não tinha adaptado com aquilo. E parecia que eu tava pegando o copo, mas o copo tava longe ainda. Então, assim, eu demorei a me acostumar. Hoje não, se alguém me der um copo, eu venho aqui, eu pego um copo normal, coloco aqui. Eu me adaptei com isso. A minha audição ficou melhor, porque diz que é normal do cérebro, quando alguém perde a visão do olho, diz que a audição melhora. Então, eu escuto muito bem. Isso ficou diferente. E eu peguei e conversei com o médico, conversei com a minha mãe e falei, mas eu não volto a enxergar mais não? Aí eu falei, não, calma, tem um exame que você vai fazer. Me levaram a fazer o exame. Aí deram o diagnóstico, ele não volta mais a enxergar, não tem jeito mais. Perdi a visão do olho esquerdo. Mas até então, assim, eu não tava triste, depressivo, porque eu tava agradecendo a Deus pela vida, né? Eu tava agradecendo a Deus pela vida, por estar respirando de novo. Eu via, teve no quarto que eu tava, tinha pessoas que estavam pior do que eu. Quando eu andava pelo corredor, eu via pessoas pior do que eu. Então eu agradecia a todo momento a Deus. Deus, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo fôlego de vida. E assim, quando eu acordei do coma, gente, eu tava muito magro. Eu tava irreconhecível. Dava pra contar os ossos da costela, da coluna. Eu perdi muito peso quando eu tava em coma. Eu tava inchado quando eu tava em coma, né? Mas não era gordura, não era nada disso. Era pelo coma, pelo corpo ficar parado. Mas depois que eu saí do coma, meu corpo murchou. E eu fiquei muito magro, mas muito magro mesmo. E até depois que eu saí do hospital, eu tive dificuldade para engordar. Aí começaram o tratamento de me dar comida de novo. Aí me davam banho, assim, foi muito humilhante para mim, principalmente as pessoas trocando fralda. É ruim, porque assim, você não é uma criança, né? Mas infelizmente da forma que eu tava, você se torna uma criança novamente. Minha mãe trocando minha fralda, meu pai trocando minha fralda, meu primo trocando minha fralda. Eu falava, meu Deus do céu, que situação eu vim me submeter. É chato. E pessoas no quarto, né? E vendo aquilo ali. Inclusive, o enfermeiro que tava me dando banho, eu demorei pra aceitar ele me dar banho. Ele jogou bola comigo lá atrás. Aí como que você deixa uma pessoa que jogou bola com você te dar banho? Você naquela situação. Demorou pra mim aceitar tudo isso, mas eu tive que aceitar. Eu não tinha escolha, não tinha o que fazer. E eu tava numa fase tão terrível. Eu tinha reconciliado, mas parece que eu tinha esquecido tudo que eu tinha feito, sabe? A ingratidão. E eu falava, mãe, eu quero fumar cigarro, me leva lá embaixo pra fumar cigarro. Olha só o ponto, gente. Eu com furo no pulmão, tomando um monte de medicamento, com um buraco na cabeça, cheio de ponto, e pedindo pra minha mãe descer comigo lá fora pra mim fumar um cigarro. Então, assim, eu cheguei a um ponto, assim, de ficar cego, verdadeiramente. E o médico foi tratando, foi me dando remédio, foi me explicando como seria a minha rotina. E no último dia que eu tava no hospital, que eu fui receber alta, o médico chegou no quarto, aí chegou a notícia. A partir de hoje você adquiriu uma convulsão, epilepsia. Você vai tomar esse remédio por nome de carbamazepina 3 vezes ao dia pro resto da sua vida. O resto da sua vida você vai tomar esse remédio. Você vai ter uma variação de humor pelo tiro na cabeça. Você vai estar feliz, daqui a pouco você vai estar triste. Você vai estar sorrindo, daqui a pouco você vai estar de cara fechada. Você vai ter uma variação de humor pelo que aconteceu com você. E você vai tomar esse medicamento de manhã e de noite, que era ampicilina. Um remédio muito forte. Aí eu falei, meu Deus, convulsão. Nunca imaginei na minha vida ter um negócio desse. Eu sempre tive a vida normal. Aí eu saí do hospital com esses remédios. Aí o que eu fiz? Depois de 2 meses tomando remédio, voltei pra festa de novo. Não aguentava nem andar direito, lá tá eu, no tal do baile, de novo. Minha mãe, meu filho, você tomou 2 tiros nessa festa. E é engraçado que foi a mesma festa que eu frequentava. Você tomou 2 tiros nessa festa, ficou em coma, perdeu a visão e não aprendeu. Lá tá o Gabriel de novo na festa. Lá tá meu pai. Mas foi pouco tempo. Aí eu tive convulsão, tive a primeira convulsão no serviço. Eu lembro que eu fiquei tonto e eu tava sentado. E quando eu levantei, minha vista escureceu.
E depois eu não lembro mais de nada. Só acordei no hospital de tarde. Isso foi de manhã. E ali eu tive 4 convulsões. Eu tive 2 convulsões fora da presença de Deus. E eu tive 2 na igreja. Que foi uma experiência que eu tive até de pregar no hospital nessa ocasião que eu tive lá. Eu usei essa ocasião para poder pregar a palavra de Deus. Eu já era, acho que, diácono ou presbítero, não me recordo. E ali eu saí tomando 5 medicamentos. O médico cravou para mim que a minha vida seria tomando esse remédio pro resto da vida. Só que assim, eu parei de tomar medicamento por conta própria. Eu acho que foi por isso que me ocasionou essa convulsão. Quando eu fui pra igreja, eu voltei a tomar porque eu tive uma nova convulsão depois. E eu peguei e falei pra minha esposa, falei, olha, eu não quero mais tomar esse remédio. E um dia eu tava dentro da igreja, e eu falei, e o pregador falou assim, apresente pra Deus algo que você deseja. E eu falei, Deus, eu não quero mais tomar esse remédio. Porque esse remédio era muito forte, fazia mal pro meu estômago, o ampicilina me dava muito sono, ficava muito mole, me dava muito efeito colateral os remédios, sabe? Muita canseira. Aí Deus, parece que eu ouvi como se fosse a voz de Deus falando pra mim assim, eu vou te curar. E eu sempre tive sensibilidade à voz de Deus, sabe? Eu sempre tive, todas as experiências que eu tive com Deus, de entregar um recado da parte de Deus, pra honra e glória a Deus, sempre aconteceu. Deus nunca deixou a palavra que Ele me deu cair no chão. E eu falei pra minha esposa, quando chegou em casa, eu falei, Deus falou que vai me curar. E eu peguei aquilo que Deus disse pra mim. E um dia Deus pegou e falou assim, não precisa mais tomar, tô te curando hoje. E eu parei de tomar medicamento. E pra honra e glória do nome de Deus, depois desse dia, nunca mais. Não tomo mais esse remédio, não tive mais esses problemas. Hoje, eu tomo um remédio que chama Escitalopram, que é porque eu trabalho na área da logística, então é muito estressante. E eu tomo ele para dar uma acalmada na ansiedade. É um remédio que não é para depressivo, né? Para dar uma controlada no estresse que a gente passa no dia a dia. E eu tomo ele para ficar mais tranquilo, para trabalhar mais concentrado. Mas remédio de convulsão, esses que me dopava para dormir, graças a Deus, Ele me curou, não faço uso mais. Quando eu saí do hospital, eu descobri quem tinha sido, né? Porque de relance eu não consegui ver, porque o rapaz era moreno. No escuro, não deu pra ver muito o rosto dele. E quando eu saí do hospital, os guris levou informação de quem que era e onde ele morava, as molecadas que andavam. Aí eu comprei, depois de um ano, uma arma. Um ano não, acho que uns 6 meses. Esperei a poeira baixar, porque a polícia foi investigar a minha situação e viu umas publicações que eu tinha feito no Face lá e queria me levar preso. Resumindo, eu ia acabar sendo preso em vez de eles me defender. Porque eu tirei uma foto uma vez com um narguile de AK-47 dourado pra cima, com umas frases de apologia ao crime. E eles foram vasculhar meu Face e acharam todas essas coisas. Aí o cara, em vez de me ajudar a investigar o que fizeram comigo, não, ele queria me levar preso por apologia ao crime. Sorte que eu tava com a minha mãe na hora lá, eu tava bem recuperando ainda. Aí ele não me levou. Mas se eu tivesse sem tomar esses medicamentos todos, acho que eles tinham me levado preso por causa disso aí. Aí eu comprei uma arma, deixei guardado. Eu nunca fui de ficar falando nada pra ninguém. E eu tinha na minha cabeça, eu vou pegar ele. E eu falei pra essa menina quando eu saí do hospital, o dia que eu pegar ele, você vai junto, falava pra ela. E ela não chegava perto de mim, mas nem com reza braba. Ela me via em alguma festa, ela ia embora. Minha mãe, 2 ou 3 vezes, por Deus tá no céu, chegou aí na festa me buscar, sabendo que o guri tava lá e eu tava lá armado também. Nós 2 armados, querendo não pegar o outro. Olha o rolo. Aí meus amigos mandavam mensagem pra ela, o Gabriel tá aqui muito louco e tá armado e o guri também tá, e tá um prometendo o outro. De repente, quando eu olho, tá minha mãe lá dentro da festa pra me buscar. Vamos embora agora, senão eu vou chamar a polícia. Aí eu não sou besta, se chama a polícia lá e acaba com o fervo, os guri iam ficar tudo bravo comigo e ia bater depois. Falei, não, vamos embora, né? A ameaça dela pra me ir embora era essa, vou chamar a polícia. Aí o povo, não, vai embora, vai estragar o fervo, não sei o que, daí eu ia embora com ela. Então assim, a menina, depois que eu fui pra igreja, não sei o que virou. Nunca mais eu vi. Mas é claro que hoje, eu digo isso diante de Deus. Deus, Ele é minha testemunha. Se hoje eu tiver a oportunidade de pregar pra esse rapaz que fez isso comigo, eu prego pra ele. Eu não guardo rancor dele, não guardo mágoa. Deus, Ele tirou isso de mim. Quando eu fui pra igreja, eu falo que o que não permitiu eu matar ele era o medo de eu matar e não me arrepender. Porque eu tinha muita raiva dele pelo que ele fez comigo. Eu não tinha nada a ver com ele. A briga era contra o rapaz. Mas depois que eu fui pra igreja, eu fui orando, assim, eu consegui perdoar ele e ela,
Se hoje se eu estiver na rua, eu tenho a certeza que nenhuma bala do revólver dele sai, porque hoje a minha realidade é outra. Hoje eu tô com Deus, hoje eu tô fazendo a obra dele. Não tô procurando coisa errada. E outra coisa que eu carrego comigo é que o Espírito Santo que nos conduz pode convencer ele dos pecados dele, ele pode ser salvo, sim. Se eu achar ele, em qualquer lugar que for, eu prego pra ele. Foi difícil perdoar, viu? Porque a revolta era grande. Por ter ficado cego do olho, por ter estragado a minha vida, né? Eu pensava assim, estragou minha vida, porque hoje eu dependo de remédio, fiquei cego do olho, fiquei com um buraco na testa, então assim, cresceu aquela revolta. Mas hoje, graças a Deus, não tenho mágoa de nenhum dos dois, nem da menina, nem dele. A menina que brigou com ela, olha como que as coisas é, ela mora na rua da igreja. Ela passa lá, vou vir da igreja, amém, vem da igreja. Tem um sentimento nenhum de raiva. Mas não é fácil perdoar, não. Não é fácil. Você tem que perdoar, e para perdoar foi difícil. Mas foi muita oração para Deus conseguir limpar meu coração para mim conseguir perdoar. Eu já vi ele há um ano atrás, mais ou menos. Ele passou perto de mim, me olhando. Aí meu pai tava morando no bairro que ele mora. Aí quando eu vi ele assim, não tive sentimento de raiva, de vingança. Eu fiquei com temor, sabe? Você fica meio assim, mas não tive sentimento de vingança nenhuma dele. E também não torço pra ninguém dar tiro nele. Eu espero que Deus ele salve a alma dele. O perdão liberta quem perdoa. Liberta quem perdoa. Hoje eu entendo isso. Que o perdão liberta quem perdoa. Às vezes a pessoa tem um pensamento assim, mas a fulano fez isso comigo, eu vou pedir perdão? Gente, o perdão não tem que partir de quem está errado. Tem que partir de quem tem consciência que sem perdão não vai pro céu. Isso que é difícil. Já teve situação que fala assim, pede perdão. Eu falo, Deus, mas vamos dizer, eu sou a vítima. Vai lá e pede perdão. E eu fazer e minha vida ser abençoada. Então é assim, o perdão é muito difícil. Por isso. Quer dizer, não está errado, mas você tem que pedir perdão. Mas pensou um dia, Deus me permitir ter contato com ele, Deus mandar eu pedir perdão para ele, sendo que quem tomou o tiro fui eu? Mas vai fazer o quê? Tem que obedecer. Por isso que não é fácil, né? A gente ser crente, que a gente tem que obedecer o que Deus fala. E obedecer não é fácil. Deus pede cada coisa. É sofrido a vida de pastor. Não é fácil, não. A gente lidar com o ser humano é muito complicado. É ingratidão muito grande. Ao mesmo tempo que as pessoas estão te amando, quando Deus fala assim, fala não, e você vai lá e fala, a pessoa sai da igreja, tudo que você fez não vale de nada. Mas é gratificante você ver que as almas estão sendo salvas. Então, assim, quando eu olho para o que Deus fez na minha vida, já faz 7 anos isso, né, que eu voltei para a presença de Deus. Eu vejo que Deus, ele tinha um plano na minha vida. E através desse plano, hoje eu levo o meu testemunho, eu levo o que eu passei, as experiências que eu tive. Primeiro, para mim não errar de novo. Eu sempre costumo dar um exemplo. Ninguém coloca a mão no fogo aqui, queima e vai pôr de novo. Só se quiser queimar de novo. Porque a pessoa sabe que queima. Então, assim, eu levo para minha vida isso. A não cometer os erros que eu cometi lá atrás. E hoje, eu já passei por várias lutas. Já fiquei desempregado. Eu já passei dificuldade financeira muito grande. Já passei enfermidade. Mas uma coisa eu tenho comigo, eu carrego comigo. Eu jamais quero deixar Jesus. Eu quero permanecer com Ele até o fim. Porque eu sempre digo que nós aqui estamos de passagem. Eu sempre prego isso na igreja. Gente, o carro, a casa, os bens, vai ficar. Mas e a nossa alma? Qual que é o destino dela? Para onde está indo? O amanhã eu batizo. Amanhã eu vou para a igreja. Amanhã eu faço tudo certo. Para nós pode não existir. E no hoje, no agora, segundos, Deus ele pode voltar. Pode enviar Jesus para buscar a igreja. E como que fica a nossa vida? Como que fica a nossa alma? Então leve isso como experiência. Eu sempre digo para as pessoas, vem pelo amor. Porque eu carrego até hoje as marcas de vir pela dor. Deus chamou pelo amor. Eu não vim, mas é o momento que ele coloca o anzol na boca do camarada de trás. Então assim, você que vai ver esse vídeo,
quero dizer algo para você. Todo esse tempo que eu fiquei afastado, eu sofri rejeição das pessoas que me conhecia quando eu estava na igreja. Eu passei dificuldade de aceitação da forma que eu estava, das pessoas. Fui julgado muito, mas Deus, Ele te conhece. Deus, Ele sabe quem você é, e Deus, Ele sabe o plano que Ele tem na tua vida. Não deixe para amanhã. Não deixe que o julgamento das pessoas, que o abandono das pessoas afaste Deus de você. Porque quem pagou o preço na cruz do Calvário pela tua vida foi Jesus. Então não deixe que a palavra das pessoas negativa contra a tua vida, que o julgamento alheio permita que você fique longe de Deus. Porque o melhor caminho que nós possamos estar é o caminho de Deus. E hoje eu entendo você, eu entendo cada um que está afastado, porque eu sei o quanto foi difícil voltar. Não é fácil, gente. Eu, quando estava na igreja, eu falava assim, nossa, esse aqui desviou por frescura, esse aqui está afastado porque quer. Não é assim. É uma guerra. E por trás dessa guerra há demônios que lutam para que você fique daquele jeito. E é só Jesus e a nossa própria vontade que depende disso também. Não adianta Jesus fazer a parte dele e eu não fazer a minha. Pra gente conseguir se libertar do cigarro, como me libertei, da droga, da bebida. Então você que vai ver esse vídeo, eu quero dizer pra você que Deus, Ele continua tendo um plano na tua vida. Podem as pessoas hoje julgar o teu momento. Dizer, esse aí, como disseram de mim, o futuro dele é o cemitério. Mas Deus, Ele reverteu a história. Me fez um vaso novo. Me permitiu viver esse milagre. Hoje eu estou aqui. Pastor de igreja, pai de família, um rapaz que não tinha possibilidade alguma, era 1% a possibilidade que o médico deu de eu viver, 99% de morrer, descer a sepultura. Hoje eu sou pai de família, dirijo, trabalho, sou cego de um olho, sim, mas o mais importante está comigo, que é a presença de Deus, que é o que eu não tinha lá atrás. Então assim, Deus tem um plano na tua vida e o homem, queira ou não, dê diagnóstico ou não, o que Deus ele tem para a tua vida vai se cumprir. Pastor, o senhor disse agora sobre a sua família. Em que momento nasceu o projeto família na sua vida? Nasceu no momento em que ainda o senhor pensava em estar no mundo? Ou esse projeto nasce junto com o projeto de servir a Deus? Eu sempre fui um rapaz que eu sempre tive um sonho de ter responsabilidade de pai de família, dono de casa, marido. Só que assim, eu nunca consegui achar uma pessoa, né, para poder dividir essa responsabilidade comigo. E quando eu voltei para a igreja, o primeiro cargo que eu tive foi líder de mocidade. E eu vivia num ato de prostituição no mundo. Então assim, quando você volta para a igreja, você volta e você fica aquele período, né, se santificando e você não tem prática alguma. Então fica difícil para você. E eu peguei e falei, Deus, eu quero uma esposa. E eu orei, apresentei para Deus. E com 8 meses que eu estava na igreja, eu estava na porta de casa e a minha madrasta, que era a minha pastora, ela falou assim para mim assim, ó, Deus vai colocar alguém na tua vida. Não vai demorar. Eu falei, amém, amém, glória a Deus. E aconteceu. Foi assim, eu era sonoplasta na igreja e tinha uma irmã lá que ela direto fazia cinema com jovens, né? E num desse cinema que fez, eu fui lá para poder ajudar na ligação da televisão, tal, as coisas, e eu era líder, eu tinha que estar presente. E depois desse cinema, eu fiquei conversando, né, com ela, com outra irmã, com outro rapaz que era filho dela, e essa minha esposa. A gente conversando, conversa vai, claro, conversa com respeito. Nunca faltei com respeito com mulher alguma. Minha madrasta sempre testificou isso para minha esposa. E conversamos. E ela não gostava de mim. Olha como que é. Ela não me suportava, sabe? O meu jeito, que quando eu vim pra igreja, eu vim meio arrogante. Deus tava me mudando ainda. Eu tinha cara muito fechada. Deus não tinha feito a obra em mim ainda 100%, sabe? Aí nós conversando e
E o marido de uma irmã que tava lá chamou nós pra comer um espetinho na casa dele. Aí eu peguei, né? Deixa que eu levo a moto e tal, porque se a mulher vai empurrando aqui lá, nós ia tudo andando. Levei a moto dela e tal. Aí ela pegou e falou, nossa, que cavaleiro, né? Levou minha moto e tal. E eu tinha uma bicicleta, né? Aí chegamos lá, tal, comemos espetinho, tudo, conversamos um pouquinho. Aí ficamos até tarde conversando. Depois da meia-noite, todo mundo ali, né? Aí eu falei, agora eu vou subir de bicicleta embora, né? Tava a cerca de uns 3 km de casa. Ela falou, nossa, você vai de bicicleta? Eu falei, vou, não dá nada não. Aí ela falou assim, quando chegar lá você me avisa, né? Pra saber se chegou bem e tal. E ali começou a brecha da conversa, pelo WhatsApp. Cheguei e mandei pra ela. Cheguei, ela, nossa, rápido. Falei, graças a Deus e tal. Aí eu peguei e falei pra ela assim, eu senti, sabe, que rolou ali algo diferente, que não era só uma conversa, que um sentimento tava começando ali. E eu comecei a conversar com ela. A gente começou a conversar. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito direta. Aí eu peguei e já mandei de cara. Falei, você não quer namorar comigo? Eu sempre fui direto. Aí ela mandou uma carinha com os olhos regalados. E ela é mais velha do que eu, ela tem 30 e acho que 8 anos, né? E eu queria uma pessoa mais velha do que eu. Aí ela pegou e falou, nossa, mas o que vão pensar? Eu sou mais velha do que você, não sei o quê. Aí eu falei, o que vai pensar não importa. O que importa é que a gente vai ser feliz. Aí ela falou assim, vamos orar. Eu falei, vamos orar. E começamos a orar. E foi acontecendo. Fomos orando, Deus foi confirmando. Ela tem um filho. Eu fiquei com medo de não aceitar, porque ela tinha ficado muito tempo sozinha. E fomos orando a Deus. E eu lembro que eu vendia carvão, tinha um pão de carvão nessa época. E eu arrumei umas diárias pra fazer, pra me casar com ela. Eu paguei um preço. Eu fiquei 15 dias trabalhando no Damas, colocando manta em cima dos telhados, num sol quente, pra juntar dinheiro pra comprar aliança de noivado e fazer uma janta pra esse dia, né? Aí nós fomos combinando. Só que assim, crente não cai em fornicação. Crente namora, noiva e casa. E esse período de namorar, noivar e casar foi 3 meses. 3 meses. Aí meu pai mudou da casa que a gente morava, que eu morava com ele. Ele deixou eu na casa, foi tudo dando certo, tudo se encaixando. Eu peguei a casa, pintei a casa todinha, arrumei todinha a casa, pintei por dentro, pintei por fora. A gente casou no cartório, não casamos no itinerante, porque a gente não queria começar o casamento com mentira, falando que tava junto. Porque a gente sabe, né, que no itinerante a gente casa só se tiver 3 anos morando junto. A gente não queria mentir. A gente tava 3 meses, 2 meses e pouco junto. Fomos lá no cartório, conseguimos casar de graça, pagamos só a publicação no correio. E eu fui correndo atrás das coisas. Trabalhei, peguei o dinheiro, fizemos todo o procedimento tudo certinho, comprei a aliança de nosso, e já comprei uma de casamento logo, uma de ouro. Comprei a de ouro já. E fomos ajeitando as coisas. E nesses 3 meses, eu fui vendo que Deus, ele tava ouvindo o que eu tava pedindo. Claro que vinha no coração aquele medo das pessoas não aceitar, né? Porque o ser humano, ele é muito crítico, né? Ele é muito crítico. E foi tudo dando certo. A gente noivou, a gente namorou, noivamos, foi abençoado na igreja e nós casamos. Casamos, montamos a casa, tudo bonitinho, e estamos aí até hoje. Mas o período que ela casou comigo foi um período muito difícil para ela e para mim. Por quê? Porque Deus não tinha me mudado muito, não tinha me mudado ainda. E ela estava muito tempo sozinha. Então foi um período de aceitação do que é um casamento. Eu nunca tinha sido casado. E ela há muito tempo não estava casada. Estava solteira. Então assim, a gente foi se adaptando. A gente foi se conhecendo. A gente foi se ajudando e se entendendo pra gente dar certo. E ela fala pra todo mundo que Deus, ele me mudou muito. Porque eu não sabia segurar minha língua. Eu não tinha sabedoria ainda de ver alguma coisa, já falava, já discutia. Hoje não. Hoje acontece as coisas, eu olho, dou risada, tenho paciência, tenho calma. E Deus, ele tirou esse Gabriel antigo que havia em mim. Graças a Deus, hoje eu sou uma outra pessoa. Eu consigo ter paciência, eu consigo ter mansidão, coisa que antes eu não conhecia. E assim, tudo isso, nós viemos para a presença de Deus, a gente precisa ser mudado por Deus, para a gente conseguir exercer aquilo que Deus, ele tem para a nossa vida. Mas tudo que eu tenho, né, eu devo à minha esposa, que desde o meu diaconato tá comigo.
me ajudando, chorando comigo, passando luta comigo. Quando eu fui pôr a placa no hospital, ela dormiu grávida numa cadeira durante uma semana. Então eu devo a ela. Assim, acho que mais da metade do meu ministério eu devo a ela, pelo que ela é na minha vida. Me ajuda, me apoia, me incentiva. Em todos os momentos que eu passei, todas as fases. Nesses 5 anos, ela sempre esteve do meu lado. E me deu, acho que, a maior alegria. Um sonho que eu tinha de ser pai. Meu primeiro filho foi o Arthur. E era um sonho que eu tinha, era ser pai. E ela conseguiu, juntamente comigo, a realizar esse sonho. Eu digo que eu sou um homem realizado. Primeiro, tenho a presença de Deus. Segundo, tenho uma esposa linda, uma esposa que me ajuda, uma esposa que me apoia e tá junto comigo na obra. O que eu sofro, ela sofre, o que ela sofre, eu sofro. E assim nós somos. E tenho 2 filhos lindos que eu tenho certeza que vai ter um futuro brilhante pela frente. E em nome de Jesus, nada daquilo que eu fiz eles vão fazer, se Deus quiser. Pastor, o senhor disse, enquanto falava da sua esposa, sobre quando o senhor foi ao hospital colocar a placa. Uhum. Nos explica mais um pouquinho a respeito disso, sobre como se passou esse momento também. É uma cirurgia complicada, como foi? Quando eu fui pôr a placa, foi em 2018, 2019. Essa cirurgia de pôr a placa, como tinha ficado um afundamento craniano, eu sentia muita dor de cabeça. E assim, os médicos tinham deixado ciente quando eu saí do hospital que era uma cirurgia que demorava muito. Era impossível fazer cirurgia. E eu me lembro que eu e minha esposa, a gente montou uma campanha na madrugada para que eu fizesse a cirurgia, porque eu sentia muita vergonha desse afundamento craniano. Tanto é que no começo, quando eu comecei na igreja, eu usava boné. Depois que Deus me deu a estratégia de fazer chapinha no cabelo, para poder tampar. E isso para mim não ir de boné mais, porque eu queria usar terno na igreja. E eu não queria ficar indo de terno de boné. Aí eu alisei o cabelo e eu tampava mais ou menos o afundamento que tinha aqui. E eu me lembro que nós montamos 15 dias de campanha por essa cirurgia. Com 13 dias que nós estávamos orando, o telefone tocou. Nós estávamos em casa e ela estava, acho que grávida. Ela estava grávida do Arthur, 6 meses, 5 meses. Falando que minha cirurgia, consulta que tem antes de uma cirurgia, né, que faz os exames lá, tal, tinha sido marcada. Aí falei, meu Deus, olha só, na campanha, e Deus já deu a resposta, né? Beleza, fui na consulta. O médico falou, pode ser que demore lá seus 6 meses, 5 meses, mas logo sai. E realmente logo saiu. Não demorou algumas semanas, me ligaram marcando a cirurgia. E assim, foi resultado de muita oração, porque eu tinha vergonha daquilo. Eu queria novamente ir no salão, ter o prazer de cortar o cabelo. Eu não cortava o cabelo, eu só parava. Por quê? Porque eu tinha que tampar aquele afundamento craniano. E eu pedi a Deus, falei, Deus, isso me incomoda. Eu sei que é uma situação impossível, eu sei que o SUS não é fácil, mas o Senhor pode fazer isso. E Deus, Ele fez. Marcou minha cirurgia. No dia que eu fui fazer a cirurgia, eu já rapei a cabeça, foi a cabeça rapada e fui pro hospital. Ela foi junto comigo, dei entrada, primeiro no quarto, fiquei lá um dia no quarto e no outro dia era a cirurgia. Fiquei um pouco apreensivo nesse período, eu era diácono na época. Aí foi o processo de preocupação, porque daí o médico falou, é uma cirurgia muito simples, vai ser colocado um titânio e um cimento ósseo na testa dele, parafusado. E vai ser pouco tempo de cirurgia, não vai ser uma cirurgia muito extensiva. E ali todo momento me esperando a hora de operar e com medo, né? Porque eu já tinha saído de coma uma vez, eu sei que não é legal fazer cirurgia, não é hospital, tinha trauma de hospital. Até hoje eu não gosto de hospital. Eu não gosto de agulha, não gosto, né? Eu não tenho medo de agulha, eu tenho trauma de agulha, tanta agulhada que eu tomava quando eu tava recuperando. Era muita injeção toda hora. E foi à tarde. Aí os médicos falaram, toma banho, que nós vamos pro pré-operatório. Que a gente fica numa sala, esperando ver se não vai ter nenhum problema de saúde, se a pressão não vai subir, né? E eu fiquei lá. E minha mãe ficou pro lado de fora, minha esposa ficou pro lado de fora.
a igreja entrou em oração, né? Eu congregava com meu pai. E eu fiquei lá no pré-operatório. Aí entrei pra cirurgia. Me colocaram numa salinha. O médico conversou comigo, esse mesmo que me operou quando eu levei o tiro. E ele me tranquilizou. Falou, é uma cirurgia muito tranquila, tal. Aí eu lembro que me colocaram um soro e me doparam. Falou, nós vamos pôr um negócio no seu soro aqui, logo você vai dormir. Tá bom. Depois que ele colocou o negócio lá, foi segundos, eu apaguei. Aí eu acordei depois. Quando eu acordei, ele estava no corredor, me levando pro quarto já. Minha mãe andando na beira da maca. Mas foi a média de acho que 1 hora de cirurgia para poder pôr essa placa. O que eles fazem? Eles medem e eles projetam do tamanho que ficou o afundamento. Aí eles foram lá, fizeram a placa do tamanho que era para ser aqui mesmo, para poder parafusar. É uma cirurgia assim, que é tranquila, não é muito complicada, mas eles abriram em cima dessa mesma cicatriz, eles cortaram em cima da cicatriz, puxaram esse couro para fora para poder colocar a placa. Aí minha cabeça estava toda enfaixada. Então assim, quando eu tirar a faixa, a minha cabeça começou a pesar um pouco, né? Porque não tinha nada que de repente coloca uma placa de ferro. Aí demorou para me adaptar com isso aí, mas foi bem tranquilo, graças a Deus. Não tive dor, foi bem sossegado, sabe? Os pontos, não deu nenhuma infecção, tirei depois, foi bem tranquilo. Aí fiquei alguns dias no quarto, fiquei 7 dias ao total no hospital e depois eu recebi alta para ir para casa. Mas no começo foi difícil adaptar com a placa, porque eu não tinha nada, né? Então você sente que tem algo estranho no corpo. Primeiro porque não é um crânio, né? É um material diferente. Mas depois eu me adaptei, tranquilo. No começo ficou um pouco inchado, assim, sabe? Mas depois eu me adaptei a essa placa aí. Mas era um sonho que eu tinha. Depois que eu saí do hospital, eu fiquei com esse afundamento. E Deus, ele realizou, graças a Deus. Eu sempre digo que hoje, os problemas de saúde que eu tive, né? Como convulsão e outros, é um espinho na carne. Pelo que eu fiz, né? E Deus, ele não tira. Por exemplo, essa placa que eu coloquei, quando o tempo ele vira, quando esfria, quando faz muito calor, eu sinto dor, né? Isso é algo que eu já até me acostumei. Porém, o que importa é que Deus, ele me deu fôlego de vida novamente. Hoje eu passo por algumas dificuldades, né? Como a visão do lado esquerdo, adaptei, mas mesmo assim é ruim enxergar do olho só, não é algo normal do ser humano. Mas em tudo isso eu glorifico a Deus, porque hoje o que importa não é que eu enxergo só de um olho, não é que eu fui alvejado por 2 tiros. O que importa é que através de tudo isso, o nome de Deus, ele está sendo glorificado através do meu testemunho. A misericórdia dele me alcançou, né? Então, assim, independente do que nós passarmos, o que importa é que sempre, na nossa vida, não o nosso nome, mas o de Deus, ele seja glorificado acima de todas as coisas, né? Eu nunca me imaginei ser um pastor pelo passado que eu tive. Mas, eu repito, quando Deus, ele tem um propósito, ele é fiel para cumprir. Pastor Gabriel, então a gente quer agradecer ao senhor, né, por ter essa disponibilidade de vir aqui, dar o seu testemunho, né, para que mais pessoas possam conhecer o que Jesus pode fazer na vida do ser humano, né, e o senhor é um grande exemplo disso, né? Então nós queremos que o senhor deixe um agradecimento final para todo o público que vai acompanhar, que vai assistir esse vídeo, né, já convidando a todos aí para se inscrever no canal, para deixar o like, para compartilhar, para que mais pessoas, né, possam ver o poder que Jesus tem para transformar a vida de pessoas. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? Que é toda a honra e toda a glória pro nome dele. E depois queria agradecer ao Renato, ao Adrian, né? Por essa oportunidade de estar aqui contando o que Deus, ele fez na minha vida. Queria agradecer meu pai, a minha mãe, que nunca desistiu de orar pela minha vida. Queria agradecer a minha esposa, que está comigo em todos os momentos, em todas as fases, em todos os dias, seja ela de calmaria ou de tempestade. Queria agradecer a cada pessoa que acreditou no meu ministério, a cada pessoa que orou por mim, a cada pessoa que torceu para que eu desse certo novamente nos caminhos de Deus. Queria agradecer a cada pastor meu que me incentivou quando eu voltei, a cada pessoa que me deu apoio quando eu retornei para a casa de Deus, a cada pessoa que me abraçou. Queria agradecer também aos pastores, né, que me ungiram, a diácono, a presbítero e a pastor. Queria agradecer hoje
pastor presidente, pastor Alex, do ministério ao qual sou pastor aqui em Campo Grande, e pastora Lourdes e evangelista Raone, que nos confiou esse trabalho, que se encontra em Nova Andradina. Que Deus abençoe ao pastor presidente e a toda esta igreja, esse ministério. Ao pastor Francisco de Batayporã e a sua esposa, Núlia. Queria agradecer também a cada membro da igreja Plenitude do Poder de Deus de Campo Grande MS, que acredita no meu ministério e está comigo nessa jornada. Eu tenho certeza que muitas almas vão ser alcançadas através do meu testemunho e através desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de seguir o canal, deixar seu like lá, e eu sei que muitas pessoas vão contar testemunhos, o nome de Deus vai ser glorificado através desse podcast. Glória a Deus. 1 Pedro 4,11 diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Vemos muito claro neste versículo que tudo que Deus faz é para a sua glória, é para a sua honra, o seu louvor e a sua adoração. Esse testemunho que hoje nós ouvimos do pastor Gabriel nos deixa marcados e também conscientes de que tudo que acontece em nossas vidas e em nossa história é projeto do Senhor. Então você que escutou, você que está ouvindo este testemunho, nos assistindo, saiba que tudo o que está acontecendo na sua vida é projeto de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar, pastor Gabriel, que Deus abençoe sua vida. Estamos honrados por tê-lo conosco. Que Deus possa abençoar. E reforçando mais uma vez, compartilhe este vídeo, siga o canal, curta, dê o seu like e principalmente anuncie o Evangelho do Reino de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.